Meus irmãos, papai, Senhor Jesus. Ei. Eu confesso, menina, que eu tava mais tranquila agora com essa oração do Kleber. Eu fiquei nervosa. Eu creio que não é em vão, né? Pra falar a verdade, eu já tô alguns dias apreensiva. Nós fomos à ceia e no final, como de costume, eu fui pedir o pastor para orar por nós. E quando ele finalizou a oração, ele falou, né? Minha serva, eu estou contigo e eu estou cuidando da sua filha. E eu confesso que eu fiquei com medo. E quando o irmão falou de orar pela minha família, o Senhor me lembrou, né, dessa revelação que o Senhor deu ao pastor Érico. Eu não sei, irmãos, o que está por vir, mas eu creio que algo está por vir. Né? Então, assim, algo que alguns dias eu tenho refletido, tenho orado pelas madrugadas, pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo fortalecimento. Não sei o que possa vir a acontecer, mas o Senhor falou que estaria comigo. Né? Então, eu tenho clamado pela misericórdia do Senhor para, independente do que aconteceu, eu consiga me manter de pé. Né? Porque isso é o que realmente importa. É por isso que nós estamos aqui. Não é por aquilo que podemos conquistar materialmente. Obrigada, minha irmã. Não é por sonhos que temos aqui nessa terra, coisas que queremos, né, conquistar, seja profissionalmente, emocionalmente, talvez. Às vezes a gente é tão dependente, a gente almeja tanto algo, seja um filho, seja um marido, seja uma casa, alguma coisa assim que mexe com o nosso emocional. Mas não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa do Senhor, né? E é justamente a palavra que o Senhor me deu para nós nessa noite. É algo que Ele já tem falado comigo há alguns dias. E essa semana, né, o Senhor colocou no meu coração de estar compartilhando com os irmãos aquilo que Ele tem falado comigo. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 19. E peço aos irmãos que também continuem orando por nós, né? Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas quero crer na misericórdia do Senhor. Primeira João, capítulo 4, versículo 19. Amém? Nós o amamos porque Ele nos amou. Amém. Todos entendem, compreendem que não é por nós mesmos, amém, irmãos? Não foi nós que escolhemos o Senhor. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos fez participantes do seu corpo, do seu sangue. Foi Ele que nos permitiu estarmos aqui nesta noite. Não foi uma escolha nossa, não foi porque um dia despertamos e simplesmente decidimos pelo Senhor. Não. Foi porque Ele nos tocou, foi porque Ele nos amou, foi porque Ele nos escolheu. E nós precisamos ter isso bem claro, bem nítido aos nossos corações. Se estamos aqui, ou até mesmo pessoas que nem estão na igreja em si, mas que de alguma forma o Senhor tem falado, o Senhor tem chamado, o Senhor tem atraído. É porque Ele nos ama. É porque Ele te ama. E por isso Ele tem te chamado. É por isso que Ele tem me chamado. Vamos lá, eu sei que nessa noite já ouvimos muita palavra, mas é vontade de amar, não tem como fugir disso. Nós temos muita palavra. 1 Coríntios, vamos exercitar aí o abrir das Bíblias. A gente vai passear um pouquinho por alguns livros. 1 Coríntios 15, 19. Foi até o versículo que eu li. Jesus.
Eu li no último culto e o Senhor mandou trazer novamente. Diz assim, amém, irmãos? 15:19, 1 Coríntios. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não pode estar resumida nas coisas que nós podemos adquirir aqui nessa terra, como eu iniciei falando. Nós não podemos estar na igreja porque eu quero um carro, porque eu quero uma casa, porque eu quero me casar, porque eu quero um filho. E eu sei que se eu chegar com Deus vai ser mais fácil. Eu vou orar e vai cair do céu. Nem é assim que acontece. Né? Não é. Né? As coisas, eu creio que o Senhor Ele nos dá. O Senhor Ele é bom, Ele é misericordioso. Mas também nos dá a partir do momento que aquilo não irá nos afastar dele. Se vier de outra forma, não foi o Senhor que deu. É isso também, porque às vezes o inimigo nos presenteia com certas coisas para nos afastar do Senhor, então a gente precisa estar atento. Mas as coisas do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas, mas junto vem lutas, vem dificuldades, né, para nos desanimar, para nos parar. Mas o que eu quero frisar não é essa questão. É sobre a gente não esperar em Cristo somente esta vida. Ele tem algo preparado para nós muito melhor, muito maior do que as coisas terrenas, que são passageiras. Hoje nós estamos, amanhã só Deus sabe. Né? A gente tem o costume de dizer, usar muito Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Meu irmão, não se engane, o tempo do Senhor é hoje. O amanhã não existe. E o ontem já foi. Nós não temos domínio sobre o tempo. Muitas vezes a gente deixa, algo até que a gente estava conversando na sexta-feira com a Rosa. Tudo para amanhã, a gente faz planos para amanhã. Amanhã eu compro, amanhã eu vou visitar, amanhã eu vou almoçar com a minha mãe. Eu sou muito dessas, tá, gente? Minha mãe, tô planejando ir lá na minha mãe já há dias, como se a gente morasse muito longe. Né? Amanhã eu vou colocar minha leitura em dia, amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou jejuar mais, amanhã eu vou buscar mais. Amanhã eu me conserto, é um pecadinho de nada, assim, acho que Deus nem tá vendo. Pô, não trouxe escândalo pra igreja. Não vou, uma hora eu vou me consertar, uma hora vai dar certo. Quantas vezes nós falamos isso? E eu tô usando fala, irmãos, que eu já falei várias vezes diante do Senhor. Né? Nós temos aí, eu tenho uma boa caminhada com o Senhor. Posso botar aí desde 2015, nós estamos em 5, não é isso? 10 anos. 10 anos mais ou menos, que eu me voltei verdadeiramente para o Senhor, que eu encontrei verdadeiramente o Senhor. Né? Os irmãos aqui, a maioria me conhecem, sabe que minha mãe desde sempre foi evangélica, nasci num berço cristão, mas que eu me voltei mesmo para o Senhor tem uns 10 anos. Né? E, assim, são experiências diárias e que cansei aí nesses 10 anos de falar, não, amanhã eu faço, amanhã eu melhoro. Teve coisas que no amanhã eu melhorei, no amanhã eu fiz? Teve. Mas porque o Senhor me permitiu o amanhã. Porque se Ele não tivesse me permitido, ficaria só nos planos, somente nas promessas. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente não tem esse controle do tempo. O Senhor tem. Só que a gente não sabe como é que está o relógio dele. A gente não sabe o tempo que Ele determinou para as nossas vidas. A gente não sabe o tempo que Ele determinou para a volta de Cristo. Né? Nós falamos muito sobre isso, sobre a volta de Jesus. Mas volto a dizer novamente que é algo que eu falo também constantemente. Quem morreu já se encontrou com Cristo. Então nós precisamos ter esse cuidado, ter os olhos abertos para esse sentido. Nós não temos o controle do amanhã. E não devemos esperar em Cristo somente nessa vida.
há uma vida após a morte. Há uma vida após o encontro com Cristo. E aí, para qual lado nós iremos? Venham benditos do meu Pai? Ou afasta-te de mim que eu não te conheço? Né? Então nós precisamos... Senta aqui, Claudinei, por favor. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. Vamos ler Romanos 11. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, é tudo pelo Senhor. Nós precisamos colocar Jesus no centro das nossas vidas. A palavra que vem falando que olha com profundo a sabedoria, o conhecimento de Deus. Nós não demos e não damos nada a Ele, mas mesmo assim Ele nos escolheu. Mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele nos chamou para uma nova vida. Ele nos chamou para estarmos com Ele. Então, mesmo sem a gente ter o que oferecer, Ele nos amou. E eu acho que uma forma, de a gente retribuir, andando isso um pouquinho, é procurando colocar o Senhor no centro das nossas vidas. É procurando fazer a vontade dEle. Porque mesmo sem o nosso merecimento, porque como eu falei, quantas promessas nós fazemos para o Senhor e não cumprimos? Quantas faltas nós temos diante do Senhor? Quantas faltas a gente tem com a igreja, que é o corpo de Cristo? Quantas faltas? Mas mesmo assim Ele nos chamou, mesmo assim Ele nos amou. Então, que a gente aprenda isso. Colocar o Senhor como centro, porque tudo é dele, tudo é para Ele. E Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele merece o nosso esforço, o nosso pequeno sacrifício, a nossa abnegação. Ele merece. Vamos agora, irmãos, João 14:1. Vamos ver o que Jesus fala para nós nessa noite. Como eu disse, nós não podemos esperar em Cristo somente nessa vida. Porque olha o que Jesus disse. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Foi o que Jesus deixou para os discípulos pouco antes de morrer. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. Mesmo vós sabes para onde eu vou e conheces o caminho. Jesus Cristo, Ele é esse caminho. E Ele foi, irmãos. O pastor tem falado muito isso nos últimos cultos.
tudo aquilo que os profetas falaram, todas as profecias se cumpriram. E uma das poucas coisas que falta acontecer é a volta de Jesus. Nos ares. Jesus vindo nos ares. Porque, como eu disse, para muitos o Senhor já voltou. Então a gente precisa ter isso no nosso coração. Jesus disse que Ele iria e que Ele voltaria. E que nos levaria para morar junto com Ele. O que eu quero deixar claro nessa noite é que Jesus nos fez promessas e que breve elas se cumprirão. E que os nossos olhos não podem estar fixados, firmados em coisas terrenas e materiais. A nossa maior preocupação deve estar em agradar o Senhor. Deve estar em obedecê-lo e fazer a vontade dele, porque as promessas do Senhor, elas são fiéis e verdadeiras. E não é qualquer coisa, a gente não vai ganhar isso de qualquer forma. A gente precisa entender. É o que eu oro ao céu nessa noite, é o que eu venho orando durante a semana, mediante essa palavra, irmãos, porque antes do Senhor me dar para a igreja, o Senhor deu para mim. Os meus olhos precisam estar em Cristo. Eu preciso estar mais preocupada em agradar a Cristo do que agradar ao meu chefe. Essa deve ser a minha real preocupação. Eu preciso estar mais preocupada em agradar a Cristo do que agradar o meu marido. Não estou falando que a gente tenha que ser displicente e deixar a nossa casa, não é isso. Mas o Senhor em primeiro lugar. Não adianta eu querer fazer tudo para Ele e deixar o Senhor em segundo plano. O lugar do Senhor na nossa vida tem que ser o primeiro. O lugar de prioridade tem que ser do Senhor. Né? Eu sei que não é fácil, principalmente no mundo em que vivemos. São tantas coisas, quantos dias, às vezes a gente acorda atrasado, tem que ir para o trabalho. E, meu Deus do céu, vai orando no meio do caminho, na luta. E quando vê, ou quando ora, né? Às vezes a gente nem ora. Lembra de outro dia, lembrei de orar, eu já estava chegando na escola, eu falei assim, meu Deus, não orei. Misericórdia, Senhor. Né? E eu tenho o costume de orar pela manhã, pela minha vida, os meus filhos, eles ficam em casa sozinhos. E é algo que me preocupa, são duas crianças, né? E eu fico, Senhor, livra eles que não vai ninguém lá, livra do homem mal, aprendi com Cacau. Livra do homem mal, do homem sanguinário. Né? Livra eles lá. Aí, Senhor, livra também de acidentes domésticos, que o Judeu agora tá com o cavalo, livra ele do cavalo. Né? E as orações que eu já saio fazendo, às vezes o Guto tá trabalhando e ele agora tá trabalhando dirigindo, aí eu oro também nesse sentido, do Senhor livrar de acidente, comigo no caminho. E também pelos irmãos. Eu já tenho esse costume, né? Eu oro pela minha família e oro pelos irmãos, pedindo ao Senhor para fortalecer, para livrar do mal. Mas tem dia que a gente esquece que o lugar de prioridade não é pro Senhor. Né? Vai lembrar, no meu caso, às vezes eu dou um serviço na correria. Não deve ser feito dessa forma. Né? A gente precisa aprender a colocar realmente o Senhor em primeiro lugar e fazer realmente a vontade dele, independente da nossa. Que o ser humano, ele é movido muito por sentimentos. A Milena vem trazendo aqui a palavra em relação, tanto ela quanto Douglas, né? Sobre a gente se afastar da igreja por causa de problema com irmãos. Mas por que isso acontece? É porque o meu eu entra em ação. Porque é o que o Douglas falou, às vezes eu vejo que o irmão tá chateado comigo, mas eu não quero chegar lá no irmão e perguntar o que eu ouço. Ou realmente eu estou chateado com o irmão e não chego e não tento conversar. Meu irmão, olha, eu não entendi o que você falou, você me explica? O que você quer dizer? O que houve? Pra gente não ficar mal. Isso é importante, porque como eu falei há uns cultos atrás, irmãos, a gente com o marido e mulher em casa não é fácil. Tem dia que a gente se desentende. E olha que a gente ama a pessoa que tá na nossa casa. Amém, irmãos? Eu amo meu marido. Vocês amam de vocês, não? Amém? O meu marido não ama ele, não. Mas é isso. A gente se desentende. A gente tem pensamentos diferentes, às vezes,
com filho, né? Tem um pessoal que não é casado, mas que tem filho, de vez em quando se chateia também com o filho, né? Mas a gente não deixa de amar. A gente não deixa de dar o bom dia, não deixa de dar... Acho que a maioria aqui ainda tem o costume da benção, mãe, benção, pai. A gente não deixa de abençoar por causa disso, né? Mas por quê? Porque são cabeças diferentes, pessoas diferentes. Então é normal que haja desentendimentos, que haja divergência de pensamentos. Mas nós não podemos deixar que isso nos afaste do Senhor. E o que for preciso fazer para a gente se entender, é preciso fazer. A palavra do Senhor fala sobre Cristo ser o cabeça de um corpo bem ajustado. Não corpo com o ombro fora do lugar, com o joelho ruim, não é assim. Não um corpo todo quebrado, todo destruído. É um corpo bem ajustado. Cada membro no seu lugar. Tô até saindo fora do que o Senhor me deu. Vou ter que correr um pouquinho aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero ler Hebreus 11 também, meus irmãos. Não, desculpa, Apocalipse, irmãos. Apocalipse 21. Então Jesus disse que ele iria para o Pai, nos prepararia um lugar e depois voltaria para nos levar para esse lugar. E Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: olha como é que é esse lugar que o Senhor já preparou para estarmos. Os irmãos já cantaram aqui o segundo louvor, né? Na Nova Jerusalém eu vou entrar, né? Então que esse seja o nosso maior anseio, a nossa maior ambição, entrar na Nova Jerusalém, estar com Cristo, olhá-lo face a face, poder ver os olhos de Cristo e dar aquele abraço e agradecer, né, olhando face a face. Senhor, mesmo eu em pecado, né, tu me olhou, tu me amou, tu me pegou, me lavou, me limpou. Por isso eu tô aqui. Imagina que glória, irmãos, de a gente poder estar com Cristo. Que essa seja a nossa maior ambição, estar com Ele. Versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, que já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz, uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Essas palavras. Toda a Bíblia, irmãos, ela é fiel e verdadeira. E boa parte já se cumpriu do que está escrito aqui. Falta pouquíssimo, né? Que a gente não seja displicente à voz do Senhor. Falta pouco para o Senhor vir buscar a sua igreja. E que os nossos olhos eles estejam fixados na eternidade, no que está por vir. Que o nosso anseio esteja em estar com Ele, porque Ele está vindo. Breve vai vir nos buscar. E como você está? Como eu estou? A palavra do Senhor diz que as nossas vestes ela precisam ser lavadas no sangue do Cordeiro.
A gente precisa verdadeiramente se decidir pelo Senhor e buscá-lo cada dia mais com intensidade, cada dia mais com mais desejo, com mais amor, com mais prioridade. Porque Ele está vindo. E a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é depois. Como eu disse no início, nós não temos esse controle do relógio de Deus. Mas o nosso dia está marcado diante dele. E se Ele voltar agora? Como estamos? Estamos preparados para o encontro com o Cordeiro? Eu quero deixar essa palavra para ficar realmente assim como uma reflexão para a igreja, para mim. Que a gente medite nela em casa, né? E o Senhor possa falar mais profundamente. Que o Espírito Santo possa falar mais profundamente aos nossos corações. Que possam revelar essa palavra, assim como Ele tem me revelado, Lord. Eu estou a semana toda digerindo essa palavra e estou meditando e pedindo ao Senhor, Senhor, fala mais profundamente, né? E o Senhor me fez chorar em casa mediante essa palavra, porque é algo muito sério. A gente não está falando de uma coisa que é de um dia. Não, é um dia só que eu vou para o inferno e acabou. Não, é uma eternidade. A mesma coisa que não é um dia só que a gente vai passar com Cristo. É uma eternidade. O Guto trouxe a palavra dias atrás, perguntando se a nossa salvação custasse um valor, se a gente não daria um jeito de pagar pela nossa salvação. Lógico que daríamos. Trabalharíamos muito, venderíamos carro, casa, moto, o que estivesse ao nosso alcance. A gente iria vender em prol da nossa salvação. Mas nós não precisamos disso. Nós temos Cristo. Já foi falado nessa noite, é pela graça, é pelo amor, é pelo favor imerecido. Ele já nos escolheu. Mas nós precisamos viver uma vida de intensidade com o Senhor. Não um dia eu quero, o outro dia talvez. Um dia eu vou na igreja, no outro eu estou muito cansado. É lógico, irmãos, compreendo, tem dias que a gente está sobrecarregado. Mas nos seus irmãos, eu vejo que ainda nesses dias que o Senhor ainda fala mais com a gente, né? Que o Senhor faz algo diferente, que o Senhor restaura, revigora. Mas tem dia que realmente a gente não vai aguentar estar presente. Mas como eu falei na última célula com os irmãos, isso não pode ser uma constante na nossa vida. Não, agora eu só vou no culto às terças-feiras. Não, célula não. Eu acho a célula mais edificante que os cultos, irmãos. Não sei, os irmãos. Porque a gente tem a liberdade de trocar, né? Mas o culto a gente tem que ter obrigação também, né? É bíblico. O culto a gente vem para dar ao Senhor. A célula ali a gente está edificando uns aos outros. É ferro afiando ferro. Mas no culto é o lugar que a gente vem dar o nosso louvor ao Senhor. E é bíblico, né? Então assim, a gente não pode uma hora quer, outra hora não quer. Não, eu não tenho mais tempo, sou nova ainda, né? Eu tenho uma vida pela frente, deixa eu curtir mais um pouquinho e depois eu me volto para o Senhor. Não, a oportunidade que o Senhor está nos dando é hoje, né? E o que eu quero deixar para nós é que a gente aproveite a oportunidade. Para terminar, irmãos, versículo 7, 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações.
e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Para finalizar, capítulo 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estavam a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estarão o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e serão e reinarão para todo sempre. Somente até aqui, versículo 6. E disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Somente até aqui, irmãos. É o que eu quero deixar para nós nesse momento. Que o Senhor ele possa falar mais profundamente ao coração de cada um, que o Senhor possa revelar mais profundamente essa palavra ao coração de cada um. Mas eu quero deixar bem claro que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, para a eternidade. A nossa vida vai muito além do que vivemos aqui nessa terra. E o lugar para onde iremos depende de nós, daquilo que estamos correndo atrás. De estar correndo atrás de coisas materiais, de ser bem sucedido financeiramente, profissionalmente. É isso que nós queremos? Ou nós queremos ser achados, escritos no livro da vida? Ser tidos como filhos do Deus Todo-Poderoso? Que a gente possa fazer uma análise sobre as nossas vidas e ver o que realmente vale a pena. Colocar numa balança. Acho que de vez em quando isso é válido, necessário. Colocar numa balança o que nós queremos, que é o nosso eu, e que na maioria das vezes são coisas carnais e passageiras, fúteis. E o que o Senhor tem para nós, que o nosso espírito quer, mas a nossa carne corre, né? Essa é a realidade. Mas que é algo eterno e que é incorruptível. Nada, nem ninguém poderá nos roubar o que Cristo Ele tem para as nossas vidas. Que nessa noite a gente se levante, que a gente luta, que a gente reage, né? E que a gente se volte verdadeiramente para o Senhor, que a gente caminhe para essa terra prometida. Assim como o Senhor Ele prometeu para o povo quando saiu do Egito. O Senhor fez praticamente a mesma promessa para nós. Só que é algo celestial. A nossa pátria, ela é celestial. Daí que a gente possa caminhar como vendo o invisível. É uma palavra que o Senhor tem falado também muito ao meu coração. Em Hebreus 11 vem falando sobre os heróis da fé e fala sobre Moisés. Ele caminhou como vendo o invisível. Que a gente tenha isso no nosso coração, que os nossos olhos sejam abertos para o invisível. Amém, irmãos? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.